para os judeus, para os hebreus. Hoje o pastor Luiz fez um caminho desde Abraão e foi trazendo e foi perguntando para os irmãos o que os irmãos pensam sobre a Páscoa, o que vem à mente, e foi isso que tocou no meu coração. E eu até pedi para a irmã Elise e ela rapidamente me ajudou, fez uns slides para mim, já agradeço. Quando eu olho para a cruz, o que passa na minha cabeça? Mas da Páscoa judaica até o Senhor Jesus, há uma sombra que é preenchida por meio do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como o presbítero Hector nos trouxe. Nós sabemos que os hebreus estavam vivendo escravidão, depois que morreu José, depois que morreu todo aquele povo, e eles 400 a 430 anos amargavam abaixo do jugo de Faraó, do Império Egípcio, e eles resolvem clamar ao Senhor, e Deus os ouve e envia o libertador. A história é muito conhecida dos irmãos. Moisés é chamado, é convocado para essa grande missão, e a irmã Luísa nos trouxe sobre as pragas, e na última praga, na 10ª, que é instaurada a Páscoa, como o cordeiro que deveria ser morto, o sangue passado nos umbrais, para que quando o anjo da morte viesse à meia-noite do dia que Deus determinou, ele visse aquele sangue e passasse por cima. Então Páscoa nada mais significa do que Pessar em hebraico, ou para o português passagem, porque o anjo destruidor, o anjo da morte chegava, ele via o sangue do cordeiro aspergido sobre aqueles umbrais, e ele não podia entrar, e ele passava aquela casa, e por isso que chama passagem, Páscoa. Isso, irmãos, é uma sombra maravilhosa, uma palavra que o Senhor nos diz que o Velho Testamento, a lei de Deus, ela traz simbologias, analogias, sombras que demonstram algo muito superior. E nós vemos que o Cordeiro trouxe libertação, trouxe salvação para o povo de Deus. E nós vemos, como o presbítero Hector leu, que um Cordeiro trouxe libertação, salvação para a igreja, para a noiva amada do Senhor Jesus, que somos nós. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então a sombra daquele cordeirinho de um ano imaculado, puro, que não tinha nenhum defeitinho, nada mais refletia a imagem preciosa do nosso Senhor Jesus. E o sangue foi vertido em nosso favor. E todo esse cenário decorre da cruz. A cruz que foi pregado o nosso Senhor Jesus. E daí veio a mensagem de hoje. Quando eu olho para a cruz, talvez os irmãos estejam vendo o slide que a Denise vai colocar, e essa palavra vai mexer no coração e vai pensar: quando eu olho para a cruz, o que eu penso? Eu creio que a irmã Luísa está pensando alguma coisa, eu creio que os jovens estão pensando outra coisa, cada um está pensando. E quando eu olho para a cruz do Senhor Jesus, o que me vem à cabeça? E eu separei algumas coisas que vêm à cabeça, algumas coisas que a palavra do Senhor nos ensina, para trazer e compartilhar com os irmãos. E depois nós fazemos uma lista junto, um dia sentamos e com certeza tem muito mais para acrescentar, porque tudo convergiu para essa cruz, para a pessoa maravilhosa do Senhor Jesus. E ele disse que quando ele fosse levantado, ele atrairia todos a ele. Irmãos, nós somos atraídos ao nosso Senhor Jesus por meio da cruz do Calvário. E a primeira palavra que eu coloquei, quando eu olho para a cruz, vem à minha mente a palavra depravação. E essa é uma palavra forte que nós encontramos no meio teológico para explicar uma doutrina muito importante. Depravação também pode ser dito como corrupção, também pode ser dito como degeneração. O ser humano, depois da queda de Adão e dos nossos próprios pecados, ele se tornou corrupto, ele se tornou degenerado. Degeneração significa uma piora de estado. O homem foi criado à semelhança, à imagem, à perfeição de Deus. E ele, a partir do momento em que ele pecou,
pecado adentrou o mundo, a natureza pecaminosa dominou o homem, a carne nasceu, e a partir desse momento ele se tornou um ser depravado, um ser que não se encontrava em perfeição, um ser que não se encontrava em incorruptibilidade como ele foi criado. A palavra do Senhor nos ensina que não há um justo na terra, ninguém que pratique o bem e que nunca peque. O Senhor, Deus olha para a terra, eu não tenho ninguém, todos são pecadores. Pois a palavra do Senhor diz que todos pecaram e destituídos foram da glória do Senhor. E a cruz me mostra essa depravação, porque se fosse possível que eu me salvasse, não era necessário que o Filho de Deus morresse naquela cruz. O Senhor Deus olharia para a terra e falaria: salve-se quem puder, corram atrás da salvação. Mas não é possível, pois todos pecamos. O salmista Davi diz que não me leves a julgamento, pois ninguém é justo diante de ti. Há uma palavra que diz que moralidade pode nos livrar da prisão, mas nunca nos livrará do inferno. Talvez eu possa me considerar um ser muito moral, um ser muito ético, uma pessoa que não cometa crimes graves, ou que não seja como alguém que esteja afundado na prática virtuosa. Mas perante Deus, todos nós somos farinhas do mesmo saco, como diz o ditado. Não há um justo, não há um que salve, todos pecamos e destituídos nós fomos da glória de Deus. Então, ao olhar para a cruz, passa na minha cabeça isso: a que ponto o ser humano chegou, que foi necessário Deus encarnar para vir nos salvar, para vir nos resgatar. E essa é a depravação. Todos nós nos encontramos na mesma situação. E a próxima palavra que veio à minha mente é a palavra ira, raiva, ódio, ira. Irmãos, a palavra do Senhor em Salmos diz assim: Deus é um justo juiz, um Deus que se ira todos os dias. Imagina Deus olhando para essa sociedade pecaminosa, licenciosa, a raiva santa que ele não sente, o ódio que ele não sente, e essa ira dele determina uma ação da parte dele. O Salmo continua dizendo: se o homem não se converter, Deus afiará a sua espada. Às vezes nós vemos essas palavras tão duras, mas Deus é assim. Deus é amor, e há textos que nos demonstram, e a cruz de Cristo nos mostra isso, que Deus, Ele se ira todos os dias. E a palavra do Senhor continua dizendo que é por causa dessas coisas, do pecado, que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. Isso está lá em Colossenses. E eu até coloquei aqui que há o Evangelho arco-íris. E essa é uma expressão interessante, porque nós sabemos que depois que Noé saiu da arca, nós vemos no céu a aliança, que foi o arco-íris. E nós achamos lindo que Deus propiciou uma arca, e Deus proporcionou salvação para a humanidade por meio de Noé, por meio da construção da arca, e Deus faz uma aliança que é um arco-íris. Entretanto, nós esquecemos de olhar para trás e vermos quantas pessoas foram mortas por causa da ira de Deus. Quantas crianças, quantos homens, quantas mulheres, quantos idosos estavam soterrados na lama daquele dilúvio. Enquanto nós olhamos o arco-íris, nós esquecemos de olhar que a ira de Deus foi manifestada. A palavra do Senhor mesmo diz em Coríntios que essa cena do Egito, para os hebreus, significava perfume, aroma, porque nenhum dos seus filhos tinha sido morto. Mas na casa dos egípcios, sabe o que significava? Cheiro de morte, cheiro de defunto. Irmãos, às vezes nós tendemos a olhar a maravilha de Deus, mas a cruz me mostra um Deus irado,
Um Deus que, por causa da sua ira santa, do seu ódio pelo pecado, Ele precisava punir alguém. E esse alguém era eu, e esse alguém era você. Mas nós não pagamos por esse pecado. E nós chegaremos lá ainda. Então nós vemos que a cruz me mostra um Deus irado. A cruz me mostra que o atributo do Senhor é que Ele se ira com o pecado, com a injustiça, com o mal. E na cruz do Calvário, a ira de Deus foi derramada. Graças a Deus que foi derramada no Senhor Jesus, porque eu não aguentaria. E a palavra do Senhor continua, e eu trouxe mais uma palavra que me veio à mente. Quando eu olho para a cruz do Senhor Jesus, eu vejo punição, eu vejo morte. Por quê, irmãos? Porque a palavra do Senhor diz que o salário do pecado é o quê? É a morte. Então, quando eu olho para a cruz, eu vejo quão mal é o ser humano. Eu vejo como Deus é irado com o pecado, e eu vejo que Ele pune o pecado. E nesse momento eu vejo morte. E o problema da morte é que não é apenas uma. Não é apenas eu fechar o olho, o meu corpo parar de funcionar, não adentrar oxigênio no meu cérebro, meus órgãos entrarem em falência e eu morrer. Mas há uma morte espiritual que me desconecta com o meu Criador, e eu não tenho mais comunhão com Ele. E há uma morte eterna, que é o inferno. Irmãos, a Bíblia nos mostra 3 mortes. O salário do pecado é a morte física, é a morte espiritual e é a morte eterna. E na cruz eu vejo que Deus impune o pecado. E por último, nessa lista que faz os irmãos me olharem com o rostinho aflito, é a inimizade. É a falta de amizade. Quando eu olho para a cruz, eu vejo inimizade. Mas como que eu enxergo isso? A palavra do Senhor nos diz que o Senhor Jesus, por volta das 3 horas da tarde, bradou em alta voz: Eli, Eli, lama sabachthani. Que significa: Deus meu, por que me abandonaste? Hoje o pastor fez até uma ilustração na escola dominical que é como se Deus tivesse virado as costas para o seu filho amado, em quem Ele compraz, em quem Ele se alegra. E na cruz eu vejo inimizade, e na cruz eu vejo separação, porque a palavra do Senhor me diz em Isaías que as vossas iniquidades fazem a separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Irmãos, no momento em que o Senhor Jesus carregava todos os pecados da humanidade, Deus desfez a amizade com Ele. Deus o abandonou. O seu Filho amado, Deus virou as costas. E o Senhor Jesus talvez tenha a pior dor que Ele tenha sentido. Talvez a pior dor não tenha sido a chicotada, talvez a pior dor não tenha sido a coroa de espinho, talvez a pior dor não tenha sido os cravos, mas a pior dor tenha sido ver que o seu pai lhe abandonou. A pior dor tenha sido ver que ele rompeu os laços de comunhão com o seu pai. Nós sabemos que o Senhor Jesus, sendo o Senhor Jesus, Ele saía para os montes para orar com o seu pai, Ele saía para os lugares desertos para orar, porque Ele amava ter comunhão com o seu pai. Entretanto, nesse momento não podia mais haver comunhão. Então na cruz eu enxergo depravação do ser humano. A humanidade está decaída, a humanidade está perdida. Eu enxergo a ira, a raiva de um Deus santo que abomina o pecado. Eu enxergo a punição, a morte, e eu enxergo a inimizade. Se nós parássemos por aqui, nós estaríamos perdidos. Mas há uma frase que diz que todo juízo que Deus tinha para mim e para você,
ficou lá na cruz do Calvário. Toda tempestade, toda tribulação, todo levante de Deus contra o pecado, ficou lá na cruz do Calvário para aqueles que reconhecem Jesus como seu Senhor e Cristo. Nós já passamos da tempestade do juízo. Hoje nós temos coisas maiores, superiores para conversarmos. E a cruz do Senhor Jesus, quando eu olho para ela, eu vejo coisas maravilhosas. E uma delas é a regeneração. A regeneração. E isso contrasta com o quê? Com o primeiro ponto que nós vimos. A cruz de Cristo me mostrava a depravação do ser humano, quão longe o ser humano foi de Deus. Mas a cruz de Cristo me mostra também a regeneração, o quão longe Deus foi para resgatar essa humanidade que havia se perdido. Irmãos, o mesmo passo que eu dei para me afastar o mais longe de Deus, Deus deu o mesmo passo e falou: eu vou te buscar de volta. E o ser que estava morto em pecados e delitos, Deus o ressuscitou juntamente com Ele. E hoje nós nascemos de novo e temos uma nova natureza. A palavra de Paulo diz assim para nós: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça nós somos salvos. Aleluia! Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Essa é a boa notícia, que quando nós olhamos para a cruz, eu vejo: meu Deus, eu fui tão longe, eu sou tão perverso, eu sou tão mau, mas ao mesmo instante eu olho e falo: em Cristo eu nasço de novo, eu sou nova criatura, eu recebo uma semente que me regenera, e a palavra do Senhor por meio do sacrifício vivo e vicário do Senhor Jesus. E aqui eu abro um parêntese e falo sobre o batismo. Irmãos, o que o batismo significa? Quando nós morremos para o mundo e somos o quê? Ressuscitados. No dia que o Senhor Jesus ressuscitou, Ele olhou para os salvos, Ele olhou para mim, Ele olhou para você, que estávamos mortos. Aqui, ó, nós estávamos nesse meio aqui, ó, sem batimento cardíaco nenhum, morto em pecado. E o dia que Ele ressuscitou, Ele olhou para mim e para você e falou assim: ressuscita comigo. Aleluia! Como Deus é maravilhoso. Ele falou: você não vai ficar nessa morte não, você é salvo, você vai receber a graça, você ressuscita agora comigo. E nos deu vida, e o coraçãozinho nosso começou a bater para a vida eterna. Aquele coração ali, irmãos, nunca mais vai parar de bater. Esse vai, mas o da vida eterna nunca mais vai parar de bater, porque eu tenho vida por meio de Cristo. E o batismo justamente significa isso. E há uma palavra que toca no coração, irmãos, porque às vezes nós vemos pessoas que se dizem cristãs, que gostam do Evangelho, gostam da igreja e não são batizadas. E graças a Deus eu falo isso sem problema nenhum, porque realmente eu não sei quem não é batizado, então não é indireto, não estou falando para ninguém, mas é o Espírito Santo que está falando nessa noite. E nós vemos que quem não é batizado não está vivo. Se os irmãos pensarem no povo do Egito saindo, os hebreus saindo do Egito, quando eles chegam na frente do Mar Vermelho, Paulo faz uma analogia dizendo que todo aquele povo foi batizado no Mar Vermelho. Então, quando eles passaram pelo Mar Vermelho, que o Senhor abriu, Paulo diz que eles foram batizados, ou seja, simbolizando o nosso batismo. Os hebreus foram batizados por meio das águas do Mar Vermelho. Quem não atravessou o Mar Vermelho, aconteceu o quê? O exército de Faraó estava lá para matar. Então, se você crê no Senhor Jesus, se você é salvo no Senhor Jesus, atravessa esse Mar Vermelho correndo, porque para frente tem terra prometida, mas para trás tem exército egípcio. Então o Senhor Jesus hoje te convoca: marca o batismo, fala para o pastor,
e mostre para o mundo que você morreu e ressuscitou para a glória de Deus. Fechando esse parênteses, há uma palavra que diz assim: Deus fala com você: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Às vezes nós já fomos ressuscitados, mas deitamos juntamente com os mortos. E como diz a irmã Luísa, vai dar falta de ar, porque realmente nós estamos vivos nos fingindo de mortos. E o Senhor Jesus diz para toda a igreja hoje: levanta-te, desperta tu que dormes, e Cristo te iluminará. Irmãos, uma outra palavra que veio à minha mente, e nós vimos a depravação e agora a regeneração, o novo nascimento, e uma palavra que contrasta com a ira é a graça. E essa palavra que veio à minha mente, a graça. Os irmãos sabem muito bem o que significa graça. Um favor imerecido, um favor que nós não merecíamos. E o interessante é que a graça, ela nos nivela, ela nos deixa no mesmo nível. Porque se eu achar que eu merecia a graça, a palavra do Senhor vem dizendo para mim que eu não merecia. Então todos nós fomos alcançados por um favor que nós não merecíamos, por meio do Senhor Jesus. A palavra dele nos diz assim: para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois nós, todos nós, fomos salvos pela graça por meio da fé, e isto não vem de nós. É o que? É um dom de Deus. E o que significa dom? É algo que eu me esforcei muito para conseguir. Dom significa presente, algo dado graciosamente. Não se imagina isso. Eu olho para a cruz e eu enxergo que Deus me deu um presente maravilhoso. Ele me deu a salvação por meio da graça do seu Filho amado. E ao invés de ira, ao invés daquele ódio me atingir, eu recebi a graça. Se alegre com isso no Senhor Jesus. Alegre-se no seu coração, porque o que nós merecíamos era a ira, era o castigo, era a punição. Mas por causa de um favor merecido, hoje nós temos acesso ao Deus Pai Todo-Poderoso. Hoje nós temos o Senhor Jesus como o nosso intermediário, o nosso advogado. Nós temos o Espírito Santo que nos conduz, que nos consola, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Tudo isso porque Deus quis. Deus foi com a nossa cara. E não é porque eu era bonzinho, porque eu nasci em um lar e me converti cedo. Nada disso. Porque Deus me deu um presente. Quantos receberam esse presente maravilhoso? Ai, irmãos, que presente! Eu não quero largar esse presente nunca. Alguém aqui deseja largar esse presente e fala: não, não quero não. Eu abro mão, eu não quero a graça não. E não é isso que as pessoas fazem quando nós oferecemos o Senhor Jesus e elas se recusam. E não é isso que nós muitas vezes fazemos quando nós que temos o presente andamos de forma indigna desse presente recebido. Então a cruz do Senhor Jesus, ela me mostra a regeneração e ela me mostra a graça derramada em meu favor. Mais um que veio à minha mente quando eu estava meditando nessa tarde é a palavra justificação. Essa palavra é interessante porque é um termo jurídico e é usado por Paulo na Bíblia. Justificação. E ela faz antagonismo com uma outra palavra que nós já vimos anteriormente, que é punição. Então, eu olho para a cruz e eu vejo a punição. Mas eu olho para a cruz e eu vejo justificação. E por quê? Porque a palavra justificação na Bíblia, ela significa absolvição. Imaginemos que no processo legal estávamos assentados diante do juiz e o promotor nos acusando, e de repente o juiz fala: não, você é culpado. Você é culpado. Ele olhou para mim e falou: você é culpado.
eu vou ter que te dar uma sentença, culpado, tem jeito. Mas ele fala: o meu amor é maior do que tudo. Eu sou amor. Eu tenho ira, eu sinto ódio pela injustiça, mas eu sou amor. E aí o juiz, ele fala: calma aí. Ele desce e ele fala assim: eu vou cumprir a pena no seu lugar. E ao invés de eu receber a punição, ele recebe a punição em meu lugar. E ele vira para mim depois e fala assim: agora você está absolvido, não tem mais acusação contra você. Irmãos, não tem mais acusação contra você. Romanos 8, Romanos 9 nos fala isso. Não há acusação contra aqueles que estão do Senhor Jesus. Às vezes o inimigo deseja jogar na sua cabeça algo que te acusa, que faz seu coração ficar apertado. E a palavra do Senhor Jesus nos diz hoje: você foi absolvido diante do tribunal celestial. O seu Deus falou assim para você: você está absolvido, a pena está paga, não tem mais que pagar nada, porque eu a tomei em seu lugar. Basta receber o meu filho, o sangue vertido na cruz, e a punição não é mais sua. E como que é feito essa justificação? É por meio da substituição. E é uma outra palavra que nós vemos dentro da justificação. A palavra do Senhor nos diz assim: por meio dele, por meio do Senhor Jesus, todo aquele que crê é justificado de todas as coisas das quais não podiam ser justificados pela lei de Moisés. Irmãos, pela lei do Senhor nosso Deus, dada por meio de Moisés, e por toda a lei que há na Bíblia, através do Senhor Jesus na nova aliança, a única sentença possível para mim e para você, ou para a pessoa mais santa que nós possamos considerar, é uma: culpado. Porque nenhuma justiça própria pode ser aprazível diante de Deus. A nossa justiça, como diz Isaías, é considerada como trapo de imundícia. E se eu falar para os irmãos o que significa trapo de imundícia na Bíblia, não é muito legal. Os irmãos podem me perguntar depois, eu tenho vergonha de falar agora. Mas é algo muito sujo. E isso é que é considerado a nossa justiça diante de Deus. Mas por meio do Senhor Jesus, nós fomos absolvidos, nós fomos justificados por meio da graça. Irmãos, o que significa a substituição? Justamente isso, que um cordeiro, ele morreu em meu lugar, ele morreu no seu lugar. O cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele estava naquela cruz. E é por isso que quando eu olho para a cruz, eu vejo tudo que é ruim em mim, tudo que é justo e santo em Deus sendo derramado. Eu vejo a inimizade, eu vejo tudo, mas eu também vejo tudo de bom. Eu vejo que eu nasci de novo, eu vejo que eu recebi a graça do Senhor nosso Deus, eu vejo que hoje eu sou justificado por meio da fé. E agora eu entendo que quem estava na cruz recebendo tudo isso não merecia. E por que ele recebeu tudo isso em nosso lugar? Justamente porque ele não teve pecado. E por ele não ter pecado, ele levou todo o nosso pecado. E ele se fez substituto em meu lugar. Então aquele sangue de um cordeiro que não tinha culpa nenhuma, hoje está na sua vida, hoje está na porta da sua casa, hoje está sendo derramado sobre a tua família. E quando a ira de Deus por meio do anjo da morte quiser te tocar, ele vai olhar e falar: eu não posso tocar porque ela foi justificada por meio do sangue precioso do Senhor Jesus. E vai acontecer a Páscoa na sua vida, porque o anjo da morte vai passar por cima e nós seremos salvos por meio da graça que há nele. Irmãos, que nós tenhamos esse sangue. Imagina se algum hebreu não colocou sangue na porta, morreu. Os egípcios morreram. Então só há um meio de nós recebermos tudo isso de bom que nós vimos, é por meio do Senhor Jesus, o nosso Salvador. Outra palavra que vem na minha cabeça para nós finalizarmos, eu já chamo o ministério do louvor, porque hoje, irmãos, o culto foi de celebração, de alegria,
de mostrar a Deus como nós somos gratos por tudo que Ele nos fez, e nós vamos celebrar a Deus com esse hino primeiro que nós cantamos. Vem, vamos celebrar. Irmãos, Deus está nos dando uma nova oportunidade agora, nós louvarmos com o coração aberto, com a boca cheia, e honrarmos ao Rei dos Reis. Talvez, irmãos, nós não tenhamos feito dessa forma na primeira oportunidade. Talvez eu não tenha gritado ao meu Senhor: eu vim te celebrar, Jesus, porque o Senhor me salvou na cruz do Calvário. Mas Deus está nos dando uma nova oportunidade nessa noite. E a palavra que me veio à mente, irmãos, é reconciliação. E essa palavra contrasta justamente com a inimizade. Os irmãos se recordam que lá no comecinho daquela lista ruim, quando eu olhava para a cruz eu vi inimizade. Mas agora, olhando para a cruz de novo, eu vejo reconciliação, eu vejo a amizade. Ah, irmãos, aquele teatro dos jovens mexeu tanto comigo. Meu Deus do céu, que coisa tremenda. Quando eu vi o Jonathan, a Kézia, o Adão e a Eva correndo aqui, tentando entrar no jardim de novo, e aquela música tocava no coração, e de repente ele vinha correndo na escada, e o querubim não deixava entrar. E nós estávamos assim, nós estávamos de inimizade com o nosso Deus, nós estávamos relegados à marginalidade do jardim. Mas por meio do sangue precioso do Senhor Jesus, que é a Páscoa em nossas vidas, nós fomos trazidos de volta ao jardim da comunhão. Nós temos amizade de novo com o nosso Deus. Eu costumo fazer com o dedinho, e eu vou fazer de novo porque alguns não viram. Nós chegamos em Deus e fizemos assim, ó: estou de mal, não quero mais não. Desfiz amizade. Quantos de nós fizemos isso quando era criança? Desfaz amizade aqui. E Deus ficava assim para nós o tempo inteiro: faz amizade comigo de novo. Deus esticava o dedinho para mim: dá o dedinho aqui, vamos retornar a amizade. E no momento que você fala: eu reconheço Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador, o dedinho de Deus junta com o nosso e puxa a gente de volta para a presença dele, para o santíssimo lugar. E é de lá que nós não devemos sair nunca mais, no instante de nossas vidas, porque nós fomos reconciliados. Nossa, as músicas de hoje também trouxeram todos esses temas, e não foi nada combinado, e na hora de fazer a meditação dessa palavra eu nem lembrava das músicas, porque o Senhor nos conduziu para essa palavra nessa noite. E o pastor Luiz já começou hoje de manhã, a irmã Heloísa também falou sobre isso. E a palavra do Senhor nos diz em Romanos 5: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Esse texto é um dos que eu mais gosto, irmão. Nós temos paz com Deus. Aquele Deus irado, aquele Deus com ódio santo, que queria nos punir por causa do nosso pecado. Hoje eu estou em paz com Ele. Hoje eu entro no meu quarto, me ajoelho, e eu sei que o canal está aberto. Eu sei que o véu do templo se rasgou, e eu estou diante da presença do Deus Todo-Poderoso. Mas Ele não olha mais para mim com raiva, Ele me olha com amor, Ele me olha com carinho, porque o sangue do seu Filho é um filtro que me faz se aproximar de Deus e encontrar socorro na hora que eu preciso, e encontrar comunhão no momento que eu preciso. Hoje o Senhor, nosso Deus, está te convidando: volte ao jardim, vem correndo, não perca a comunhão comigo. O caminho está aberto, e é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A palavra do Senhor nosso Deus termina dizendo: nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus. Isso é um tapa na nossa cara. João diz para a gente: não foi você que amou a Deus, não fui eu que disse: Senhor, eu te amo tanto. E aí Deus fala: tá bom então, vou te amar também. Não foi. Ele diz assim: mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Deus te amou primeiro. Se hoje você ama a Deus, saiba porque Ele te amou primeiro. Porque quando Ele foi levantado na cruz, Ele te atraiu. E essa atração foi com cordas de amor, foi com bondade, foi com ternura, foi por meio do Espírito Santo, que como um gentleman, como uma pessoa educada, nos convidou e falou: aceita a graça.
E hoje o Senhor Jesus está falando nessa noite: aceita a graça, você que não aceitou, você que está distante da graça de Deus, volta, porque o caminho ainda está aberto. Um dia a porta da arca vai fechar, e aí não dá mais tempo. E por final, a palavra que me vem à mente é amor. E nós podemos falar em horas de amor, não dá mais tempo. Nós temos em João 3,16: porque Deus amou o mundo. Porque Deus amou o mundo. Eu olho para a cruz e eu vejo: porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele fez tudo isso com o Filho dele. Irmãos, em Isaías 53, a palavra do Senhor diz assim: e ao Senhor agradou moer Jesus. Não usa a palavra Jesus porque Isaías não tinha revelação completa, conjecturando. Agradou. Por que Deus ficou alegre em ver Jesus sofrendo na cruz daquele jeito? E aqui é uma linguagem sendo dita para mostrar que o sacrifício de Jesus traria salvação para mim, traria salvação para você. E nesse momento Deus está alegre, porque Ele fala: o meu filho está cumprindo, está obedecendo, para resgatar muitos mais filhinhos que eu tenho que estão perdidos, muitas mais ovelhinhas que estão desgarrados do rebanho. E o Senhor nos tornou propício a Ele, nos tornou favorável a Ele. E a palavra do Senhor, que o pastor Vinícius terminou a escola dominical nessa manhã, e a palavra que eu termino hoje com os irmãos, e já peço para a amada igreja se colocar em pé, para nós louvarmos ao Senhor com muita empolgação, nós celebrarmos ao Senhor nosso Deus, ao Senhor Jesus que fez tudo isso por nós. Que nós olhamos para a cruz e vemos tantas coisas ruins e que pesavam contra nós, mas nós lemos em Isaías dizendo que Ele tomou sobre si as nossas doenças, nossas enfermidades, Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, por meio do seu castigo. Hoje eu gosto de paz, de alegria, de salvação. É para esse Senhor Jesus que nós louvaremos. E o texto da Ana Luísa foi muito propício, porque fala justamente de uma manifestação celestial em que nós já salvos louvaremos ao Rei, ao Cordeiro, ao Leão, ao que foi morto mas reviveu, ao que é o Alfa, o Ômega, o primeiro e o fim, ao nosso Senhor Jesus, é o nosso Deus. E a palavra que terminou hoje é gratidão. Então nessa noite eu convido os irmãos: louvem ao Senhor com gratidão. As palmas louvam ao Senhor Jesus, louvemos ao nome de Deus.